E aí, tudo bem? Pastor Robson passando aqui de novo na sua rede social para responder algumas perguntas que estão chegando para a gente. Tem um tema na Bíblia que ele traz assim bastante confusão. As pessoas têm dificuldade de interpretá-lo, que é os 144.000 do Apocalipse. O que significa isso? Será que somente serão salvos 144.000 pessoas, e isso literalmente? Onde é que está isso na Bíblia? Bom, então vamos lá. O Apocalipse é um livro que foi escrito para orientar as pessoas, através das suas profecias, sobre como seriam os últimos dias. E dentro das muitas profecias que você encontra ali, tem uma bastante especial. Eu queria que você me acompanhasse no Apocalipse, capítulo 7. Diz assim, a partir do verso 1. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E continua dizendo, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E agora, chegou o verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Pare um pouquinho. Olha só, o Apocalipse é um livro profético. E por ser profético, escatológico, que fala sobre o fim de tudo, ele não deve ser lido literalmente. Você precisa ler compreendendo o significado da simbologia da profecia. Então vamos lá, diz assim, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Começa aqui, já de forma bastante clara, a simbologia, porque a terra não é quadrada, muito menos plana. Não briga comigo, viu? A Bíblia fala isso. Se você é terraplanista, a Bíblia diz que a terra é redonda. Deus fala isso para Jó, lá também no livro de Jó. Então veja, esses 4 anjos, eles estão, a linguagem aqui profética eles estão dando uma ideia de universalidade nos 4 cantos da terra. Ou seja, eles estão presentes em todos os lugares. Fazendo o quê? Diz aqui, conservando seguros os 4 ventos da terra. O que significa esses 4 ventos? Jeremias 4, verso 11 a 13, diz que ventos representam guerras. O que isso significa então? Que Deus, preste atenção, hein? Deus, ele mantém seguro todo o ímpeto de guerra e destruição que o homem tem aqui dentro do coração. O homem não vai destruir esse planeta. Não sou eu que está dizendo isso, é Deus, é a profecia. Deus está segurando. Todas as guerras só não foram além porque Deus reteve o ímpeto de destruição. E continua a profecia dizendo, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Veja, no Apocalipse, terra e mar são imagens que representam os inimigos do povo de Deus. Você vê, no Apocalipse 13 tem uma besta que surge do mar e você tem uma outra que surge da terra. Ou seja, se besta representa reino, poder, existe um poder que sai da terra e um poder que sai do mar. Então mar e terra representam os inimigos do povo de Deus. E árvore representam os salvos, os justos. Lá no Salmo 1 diz que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros, ele tem raiz profunda. Portanto, a destruição, especialmente dos últimos dias, se abateria sobre todos, sobre os ímpios, a terra e o mar, e sobre os justos, as árvores. Mas isto não vai acontecer porque Deus está segurando os ventos. Mas diz aqui, olha, que interessante, o verso 3, os mesmos anjos que seguram os ventos são aqueles que vão causar destruição. Então, o mesmo Deus que segura o ímpeto de destruição, em algum momento da história, ele vai permitir que a destruição se abata. Sobre quem? Diz aqui o verso 3, sobre a terra
e sobre o mar, ou seja, sobre os ímpios. Mas isso só vai acontecer depois, o verso 3 diz, que forem selados na fronte os servos do nosso Deus. Quem são esses que serão selados nesse último momento da história? São 144 mil. 144 mil aqui não é uma referência literal. Algumas razões para isso. Primeiro, o Apocalipse trabalha com uma ótica de revelação progressiva. Primeiro, a profecia apresenta algo que é ouvido pelo profeta. Depois, a profecia apresenta algo que é visto. Ele ouve uma coisa e ele vê outra. Um exemplo disso está no capítulo 1. Rapidinho vou mostrar isso daqui para você. Diz assim, olha, achei-me em espírito, verso 10, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Primeiro ele ouve uma grande voz, que era como de trombeta. E o verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro e no meio destes um semelhante a filho do homem. Primeiro ele ouve uma voz de trombeta, quando ele volta e vê, ele vê a imagem e semelhança de filho do homem. Portanto, a revelação é progressiva na profecia. E no capítulo 7, ele ouve o número de 144 mil. Mas quando ele vê, o verso 9 diz, depois dessas coisas vi e eis grande multidão. Entendeu aqui? Grande multidão, que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Se lá os 144 mil são de todas as tribos dos filhos de Israel, querendo dizer uma totalidade da salvação daqueles que pertencem ao povo de Deus, agora o verso 9 vai explicar de onde vem, onde é que estavam os filhos, onde é que estava o povo de Deus. E diz o verso 9, uma grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Quem são esses? Diz, são aqueles vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E o verso 13 traz uma pergunta interessante. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E o verso 14 diz, respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. E então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. 144 mil representa aqui a última geração do povo de Deus na história humana. São aqueles que vão passar pelos juízos de Deus, pelas pragas, vão passar por todo esse grande momento de angústia e vão ser salvos pelo sangue do Cordeiro. E quando eles forem para o céu, algo extraordinário vai acontecer com esta geração, que é a última geração. Quer saber? Capítulo 14. Aqui o capítulo 14 amplia a visão. E ele diz assim, olha, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Diz assim, ouvi uma voz do céu como de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Verso 3. E entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E agora preste atenção aqui, ó. Verso 3. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Pare um pouquinho. Lá no céu vai ter um coral que vai ser composto por 144 mil, figuradamente, vozes. Ou seja, todos os salvos da última geração, do último momento, farão parte de um grande coral. E eles vão cantar uma música que ninguém mais vai poder cantar. Os anjos, os outros salvos, nem mesmo Jesus e nem mesmo Deus. Só eles vão cantar. Essa imagem, ela encontra um apoio histórico lá em Êxodo 15, quando o povo atravessou o Mar Vermelho depois da libertação extraordinária que Deus fez,
E Moisés e o povo cantaram do poder, porque Deus nos livrou, fez afundar, perecer Faraó, o seu exército na água. Somente eles podiam cantar isso. Os anjos não podiam cantar, porque eles não foram libertos dessa forma. Outras pessoas não podiam cantar. Eles cantaram o cântico de Moisés. E agora, aqui haverá um cântico exclusivo dos 144 mil. Eles vão cantar, vão louvar a Deus. E esse louvor vai ser baseado nas ações extraordinárias de Deus, de livramento desse povo no último momento da história humana. E continua dizendo, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são pessoas que têm um caráter transformado à imagem de Jesus. E diz mais, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então pare um pouquinho. Quando a gente chegar no céu, haverá ali alguns momentos em que o Cordeiro vai andar por vários lugares desse universo que é amplo, é imenso. E os 144 mil são embaixadores, são os únicos que acompanharão dentre os salvos Jesus onde quer que ele esteja. Eles funcionam como embaixadores. Onde Jesus vai, eles vão. Jesus vai resolver lá no fim do universo uma questão, ele vai apresentar uma agenda, eles estarão ali. Jesus vem para o céu, ele está ali. Onde quer que Jesus vá, onde quer que o Cordeiro vá, eles o seguem, porque são embaixadores. E diz mais aqui o texto, capítulo 14, diz assim, são os que foram redimidos dentre os homens, são primícias, ou seja, são os primeiros frutos, os frutos mais importantes. Por que são mais importantes? Porque no momento em que o pecado fez maior estrago, Deus operou a maior salvação. Eles podem testemunhar o que ninguém pode testemunhar diante do universo. Eu creio que eu faço parte dessa última geração. Você crê nisso? Se você crê, coloque aqui nos comentários. Eu faço parte dessa última geração. Que Deus abençoe você. Que você não desanime nunca, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que no princípio, quando a gente acreditou. Se você tem mais alguma dúvida que queira que a gente discuta aqui, coloca aqui nos comentários e a gente vai tentar responder e mostrar o que está escrito na Palavra de Deus.